Fala pessoal, tudo massa com vocês? Eu sou Soraya Roberta, doutoranda em computação, e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre como funciona um protocolo de pesquisa para se construir um mapeamento de literatura ou uma revisão sistemática de literatura, né? Então, este artigo aqui que eu publiquei em 2021 foi dentro do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, no simpósio com o mesmo nome, né? E ele foi uma revisão de literatura, e para definir essa revisão de literatura, a gente realizou um processo de busca. Esse processo de busca ele foi norteado por outros artigos, como esse de Kishman, e outras orientações metodológicas, como esse de Peterson, para ter um norte do que a gente iria fazer. Então, isso aqui não foi inventado da nossa cabeça, né? Isso aqui partiu de outros estudos que orientavam na área de computação, de engenharia de software, como produzir um mapeamento ou uma revisão sistemática de literatura. Então, para se construir, inicialmente a gente precisa elaborar, a partir desse protocolo de pesquisa, e o protocolo que a gente vai utilizar é o protocolo PICO, em que ele possui a população, intervenção, comparação, saídas, ou outcomes, e palavras-chave. Então, todas essas características aqui, vocês vão ver que refletem a demanda das nossas questões de pesquisa. Então, resumidamente, eu pensei, junto com os outros colegas, em elaborar 4 questões de pesquisas para a revisão de literatura, e quando vocês forem elaborar essas questões de pesquisa, elas precisam estar muito coesas com o que vocês procuram responder na literatura, o que é que vocês querem entender para fundamentar. Então, por que é importante fazer um mapeamento ou uma revisão? Para que dê um norte na sua pesquisa, para que você consiga fundamentar melhor, você justificar melhor. Então, a revisão, o mapeamento sistemático, ele tanto pode ser aplicado para o contexto acadêmico, quanto para o contexto da área de empreendedorismo. Enfim, você quer lançar um projeto, um produto novo, então você pode fazer uma revisão de literatura, fazer uma investigação sobre usuários, você pode pesquisar os artigos existentes, trabalhos, para que isso te dê um suporte e que você consiga justificar para o seu cliente ali que aquela demanda é válida. Então, eu parti da seguinte questão de pesquisa, né? A primeira, qual seria o contexto, período, coleta de dados e avaliação empregada nas práticas de formação de professores com pensamento computacional. E isso aqui foi muito importante porque, de fato, eram esses elementos que a gente queria encontrar nos artigos científicos e nas teses de dissertações, para que a gente pudesse elaborar um produto melhor. E qual seria esse produto, né? Outra coisa, quais seriam os materiais didáticos, quais eram os materiais didáticos que estavam sendo adotados à época para formar professores para atuar com pensamento computacional. Por que eu digo à época? Porque uma revisão de literatura, um mapeamento sistemático, ele reflete o passado. Então, ele meio que tira um print daquele determinado momento ali, né? E você vai ler na literatura o que já foi feito até aquela parte. Uma terceira questão de pesquisa é quais os níveis de ensino que atuam esses docentes. E por que isso aqui é importante para a gente? Para a gente entender de que forma, até qual nível de ensino estavam sendo aplicados materiais didáticos, como é que esses materiais didáticos estavam sendo aplicados. Porque a gente queria saber, no final das contas, que era para justificar minha pesquisa, se existia algum material didático e aí já entra na próxima pergunta, para atuar com professores da educação de jovens e adultos, porque a gente queria construir um material didático para educação de jovens e adultos. E se existia, a gente queria entender quais eram eles, quais as características, quais as abordagens, quais as habilidades que eles desenvolviam, metodologias, enfim. E a gente queria entender todo esse cenário. Dado essas etapas, e a gente definindo que seriam a população, inclusive isso aqui faltou a gente retificar, o pessoal não, nos avaliadores nem comentaram, que passaram por 3 avaliadores desse artigo, que era artigos científicos, tese e dissertações, não era só artigo científico aqui, né? Que falassem sobre formação de professores de pensamento computacional. Então, isso aqui é importante para você delimitar. Eu vou fazer minha revisão de literatura só com... Se eu for trabalhar na área de UX, se eu quiser ver só plataformas. Eu vou ver plataformas da área educacional, plataformas da área de investimento. E aí você define a sua população. A sua intervenção, né? Quais seriam os materiais adotados para formar professores para atuar com pensamento computacional? Como é que a gente iria comparar isso? A gente iria classificar as publicações de acordo com o nível e modalidade de ensino.
Quais as saídas que a gente esperava, definição dos materiais adotados, ou seja, quais são esses materiais, né, para formar professores, considerando o nível e modalidade de ensino. E as keywords, as palavras-chave, que a gente adotou aqui, foi formação de professores de pensamento computacional, porque de fato ela reflete a realidade do que é esse trabalho que a gente está buscando mapear, né, desse estudo. Então, essas palavras-chave, elas vão nos ajudar a montar o nosso quadro 2, que seria aqui as strings de buscas utilizadas. Para isso, você pode delimitar tanto o idioma quanto a característica da expressão booleana que ela vai ser reportada. Ah, professora, por que com a expressão booleana eu vou precisar? Porque a maioria das bases de dados, quando a gente fala em revisão de literatura e mapeamento sistemático, elas contêm campos que se chamam buscas avançadas ou filtros avançados. E aí você pode selecionar lá manualmente, mas isso aqui é um exemplo do que seria a nossa string de busca básica, uma vez que cada base de dados possui sua especificidade diferente. Então, ela pode incluir todos ou nem todos, você pode selecionar só esses ou não. Você vai delimitando ali o que você quer, né? E a gente elaborou em inglês e em português. Aqui, no caso em português, a gente colocou esse termo computational thinking, porque em alguns casos, alguns artigos em português, eles imprimem o termo de formação docente associada com pensamento computacional mais traduzido. Já no de inglês, a gente acabou optando por colocar isso aqui, acho que foi um erro mesmo, depois que eu percebi que a gente tinha colocado essa etapa, não era para ter colocado, era para ter traduzido, né? A gente acabou esquecendo. Mas enfim, feito isso, a gente parte para nossas bases de dados. Quais são as nossas bases de dados existentes? E aí, como é que eu vou saber qual é a base que eu tenho que utilizar? Bem, vai depender de onde você está estudando. Possivelmente você tem uma pessoa orientadora que publica em determinados lugares e a sua pesquisa está bem correlacionada, bem coesa com essa proposta, e aí você vai começar a pesquisar nessas bases. No Brasil, na área de informática na educação, a gente tem a Revista Brasileira de Informática na Educação, tem, como eu disse, esse espaço que eu fui publicado, que é o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, a própria Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da CAPES, que é associada, que ela pega todas as teses e dissertações que foram publicadas no Brasil, em cada instituição de ensino. Então, cada instituição de ensino também tem a sua. Você poderia delimitar que seria um estudo regional e poderia ser só as que estivessem ali naquela universidade. Enfim, depende do escopo da sua pesquisa, o que você quer. A ACM é uma outra revista internacional, a I3E também. Então, percebam que para cada um a gente montou aqui uma string de busca refinada. E essa string de busca refinada é justamente por causa daquela etapa que eu falei para vocês. A gente precisa ter uma string de busca básica para quando colocar lá na base de dados, ela vai nos permitir ter essa string de busca mais refinada, porque vão ter características específicas de cada plataforma. Então, uma vez que você definiu tudo isso, você vai elaborar ou vai discernir agora o que é inclusão de exclusão. E o que seria isso? São os trabalhos que você vai querer analisar e os que você não vai analisar. E aí, nesse momento aqui, você delimita o tempo da sua revisão de literatura, como é que vai ser feita. E esse tempo, ele é colocado aleatório? Depende da forma como você está investigando, do que você quer investigar. Por exemplo, numa área muito recente, você não tem como fazer um estudo, um recente de 5 anos, em que o primeiro artigo foi publicado há 4 anos. Você tem que fazer um estudo, não tem como fazer um estudo de 10 anos. Então, você vai ter que restringir para aquele período. Se tem estudos que cobrem 40 anos de revisão de artigos. Mas tem outros que não tem como. Então, esse daqui a gente resolveu fazer dos últimos 5 anos, considerando esse cenário, né? A gente considerou também trabalhos que foram publicados em periódicos, revistas, congressos, teses, dissertações, em língua inglesa e portuguesa. Aqui também fica a seu critério. Você escolhe o que você quer fazer. Você quer fazer com espanhol, você quer fazer italiano, francês, depende. Enfim. E trabalhos que discutem sobre formação de professores, porque, obviamente, para atuar com pensamento computacional era o que a gente queria, né? Tá, mas o que seriam os critérios de exclusão? Seriam aqueles trabalhos que a gente não vai revisar. Então, mesmo que uma vez que eu coloquei lá na minha base de dados e ela retornou, sei lá, 100 trabalhos, a próxima etapa é entrar nesses critérios aqui, para ver quais se correspondem ou não a esses critérios. Então, se não tá, eu já anulo aquele trabalho, já não vou ler. Você só vai ler
O que, depois do seu critério de verificação de qualidade, que é uma etapa após, né, o critério de seleção, de inclusão e exclusão, é o que você vai adotar. Então, por exemplo, se você... Aqui no nosso caso, a gente não queria revisão de literatura ou outros trabalhos que não discutissem sobre intervenções práticas com os docentes. Se você quisesse, aí isso aí já seria um critério de inclusão, mas no caso da gente foi um critério de exclusão. Ou no caso de pesquisas que não disponibilizavam o texto completo. Para a gente não fazia sentido pesquisas que não disponibilizavam o texto completo, uma vez que a gente queria ter acesso ao texto completo para analisar todas aquelas características, mas você pode ter uma pesquisa que o seu escopo é só definir o resumo, tudo bem. Então, depois de definido isso, eu fiz minha string de busca, coloquei lá na minha base de dados, depois dessa minha base de dados, fiz a minha inclusão, minha exclusão. Agora eu passo para a etapa de verificação de qualidade dos estudos, ou seja, até aqui eu ainda não li o artigo, até aqui eu não peguei aquelas questões de pesquisa que eu elaborei lá no início e apliquei. Até aqui eu não fiz isso, porque a gente tem que minerar, a gente tem que separar cada trabalho para poder ver como é que vai ser feito. Então, assim, chegou aqui, qual era a ideia que a gente queria? Se os trabalhos eles não especificassem os níveis de ensino que atuavam aquele docente, a gente não ia levar em consideração. Ou seja, isso era importante para a gente, uma vez que a gente queria entender, já que a minha dissertação era sobre educação de jovens e adultos e formação docente nessa área para atuar com o pensamento computacional, os níveis de ensino. Se não tivesse, não tinha como a gente prosseguir, porque a gente queria saber onde é que tinha sido aplicado. Então, não fazia sentido. Ok, uma vez que a gente passou por todas essas etapas, que a gente viu essa parte de verificar a qualidade dos estudos, a gente passa para a etapa de resultados e discussões. E é aqui onde a gente vai separar, pegar todos os artigos que restaram. No nosso caso, restaram só 6 artigos, o que demonstra, e a gente reportou isso na literatura, você pode reportar também um baixo número de trabalhos aplicado para a área, ou seja, tem muita potencialidade de se discutir. E a coisa que a gente observou também foi que não só para a formação docente tinham poucos trabalhos, mas para o contexto da EJA. Não tinha trabalho, só tinha para formação de alunos e não para docentes. Então, é nesse momento em que você vai separar a citação, vai separar essa referência bibliográfica e você pode especificar ela com um ID. Esse ID é importante apenas se você quiser facilitar o teu processo para não ficar citando o mesmo artigo várias vezes e o nome citando. Mas tem revistas que obrigam que você coloque a referência para que, de acordo com o LaTeX, né, você consiga clicar e acessar, voltar, enfim. Vai depender da estrutura de qual artigo você está submetendo para qual revista. Então, isso é uma forma de organizar. E aqui a gente tem também como é que ficou o quantitativo após cada string de busca inicial. Perceba que no início, quando eu joguei lá no Google a minha string de busca inicial, retornou 122 trabalhos. Isso aqui eu já estou considerando entrando em cada base de dados dessa. Depois que eu apliquei os meus critérios, caiu para 13 trabalhos e depois do critério de qualidade ficou 6 estudos. Então, são esses 6 estudos que foram analisados no nosso trabalho. Ah, Soraya, então quer dizer que eu não vou analisar todos esses 122 de forma alguma, porque você estabeleceu critérios de inclusão e exclusão. Então, uma vez que você fez isso, agora sim, você pode pegar o artigo e aí você fica a seu critério também como é que você vai ler esse trabalho, como é que vai organizar, porque você delimitou questões de pesquisas aqui, certo? E essas questões de pesquisa, elas vão nos ajudar a responder a questão, né? O que você achou, você pode fazer uma coisa de forma geral e depois especificar. Então, a gente fez primeiro o mapeamento, fez primeiro considerando todas, depois foi especificando. E aqui você vai confrontar também com a literatura. Você vai caracterizar, você pode construir tabelas. Olha o ID aqui, mostrando que esse é referente ao primeiro trabalho. Então, todas as questões de cada um dos trabalhos, a gente foi colocando na planilha e separando como é que tinha sido organizado. Então, como vocês estão percebendo, isso é o que vai acontecendo. E cada questão de pesquisa ela vai sendo respondida e vai possibilitando que você tenha um olhar
sobre o que é que a literatura está reportando, enfim, coisas mais específicas. Então, depois disso a gente parte para as considerações finais e aí fica a critério também da revista que você vai submeter, porque tem que saber como é a organização, se você vai precisar colocar algo a mais, enfim, nota de agradecimento, e depois você disponibiliza a lista de todas as referências que ajudaram a compor o seu trabalho, certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigada a vocês que assistiram aqui o trabalho, né? Uma discussão sobre como é que a gente faz a elaboração do protocolo de pesquisa para o mapeamento ou para uma revisão. E quem quiser conferir mais na íntegra é só pesquisar esse meu estudo, que foi publicado com a Cibele e com o Inácio. E qualquer dúvida é só mandar. Valeu, até mais. Quem gostou também, lembre-se de se inscrever, deixar um joinha aí e comentar. E compartilhar, né, com o pessoal.